crianças? Hoje, na nossa aula de arte, nossa última aula antes das provas, certo? Que na próxima semana já começa as provas de vocês, tá bom? Iremos para o capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre som das águas. Coloquem o livro na página 263. Vocês vão acompanhar aí a leitura, tá certo? Na página, nós temos aqui a abertura, ó, certo? Como vão falar de sons, né? Já sabe que é estilo musical também vai surgir aqui na nossa aula, certo? O capítulo é som das águas, mas também vamos estudar alguns tipos de sons, certo? Gêneros musicais. Coloquem agora o livro na página 264. Nós temos aqui instrumentos musicais com a água. Sabiam que a água também produz um tipo de som? Vamos já saber que tipo de som é esse. A água tem um som muito interessante, que pode ser aproveitado em músicas. Fazendo uso dela, podemos criar instrumentos musicais com diversas sonoridades, ou seja, diversos sons diferentes. Vocês estão vendo aqui, ó, uma garrafa simples, né? Uma garrafa PET simples de água, aquela que nós bebe água, certo? Ela pode gerar um tipo de som, certo? Vocês vão fazer essa experiência aí na casa de vocês, tá bom? Vocês vão pegar 3 garrafas PET. Tia, é só garrafa PET? Não, tem aquelas garrafas que são pequenininhas de refrigerante, as buchudinhas, né? Também pode ser com elas. Tá bom? Vocês vão pegar 3 garrafas e dentro vão colocar água. Olha o detalhe, cada garrafa tem que ter uma certa quantidade de água, tá bom? Você colocar 2 dedos de água numa garrafa, a outra você coloca 3 dedos e a outra 4 dedos, tá bom? Então, as quantidades de água tem que estar diferentes. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assoprar na boca da garrafa e ela vai produzir um tipo de som. Um som grave ou um som agudo, tá certo? 3 tipos de som diferentes. Façam essa experiência em casa para vocês verem. Que temos aqui na página 264 o aprender brincando, que é justamente esta experiência da garrafa de água, tá bom? Na página 265, nós temos uma outra experiência. E esta experiência da página 265 vai ser para a nota de artes, tá bom? Vai ser o nosso trabalho do mês de maio, tá certo? Esta página aqui, 265. Tia, o que é para fazer? Vocês vão fazer um pau de chuva, tá certo? Vocês vão fazer do jeitinho que tá aqui os materiais, ó, tem explicando bem direitinho como é que vocês vão fazer. Olha só, tia, se eu quiser fazer diferente, posso fazer? Pode, contanto que ele produza o som, certo? Aí vocês vão fazer isso aí para mim, tá certo? E vocês vão gravar um vídeo, pega o celular da mamãe ou do papai, pede para gravar um vídeo, vocês falando como é que vocês fizeram esse pau de chuva, tá bom? E mande esse vídeo para mim, tá certo? Ok? Ah, tia, eu não quero fazer o vídeo porque eu não gosto de falar e tudo bem. Então, o que é que você faz? Você bate uma foto, peça para a mamãe e para o papai bater uma foto de vocês, tá bom? Com o pau de chuva e mande essa foto também para mim, tá certo? Vou lhe dar 2 opções. Ou você grava o vídeo ou você manda a foto para mim, tá certo? Não é para mandar a foto só o pau de chuva, tá bom? Mande você segurando ele, tá certo? Para mim saber que foi você que fez. Na página 266, certo? Nós temos aqui uma RA, tá certo? Olha só, é um pequeno vídeo falando sobre o quê? Os instrumentos musicais com água, tá bom? Vamos aqui assistir. Você sabia que é possível fazer música com instrumentos que utilizam água? É o caso do tambor d'água, feito com cabaças. Há outros tipos de tambores. Alguns são tocados com as mãos,
outros com baquetas. Existe um outro instrumento que utiliza água. O nome dele é fountain. Ele é um hidraulofone que também é uma escultura. Tem também o copofone, que é constituído por várias taças com quantidades diferentes de água. E o garrafone, com garrafas com quantidade de água que corresponde às notas musicais. E você, já tocou algum instrumento que utilizava água? Pronto, vimos, né, alguns instrumentos que são utilizados como água, tá certo? Que produzem um tipo de som, certo? E agora eu vou passar um pequeno vídeo para vocês e vocês vão identificar qual é esse instrumento, certo? Que essas pessoas estão tocando, tá bom? Junto com a água para produzir esse som. Fiquem agora com o vídeo. Agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, tá certo? Esse vídeo é feito o tambor de água, certo? O tambor de água. Vocês também podem fazer em casa. Ele é bem facinho, certo? E ele vai produzir um tipo de som, tá bom? Preste atenção nesse instrumentozinho que fez o tambor de água, os sons que ele produz.
Continuando falando sobre música, nós vamos agora para a página 268 do livro de vocês, certo? Até agora nós vimos sons de músicas referente a instrumentos com água, tá certo? Agora vamos ver as classificações das músicas. Existem muitos tipos de músicas diferentes, culturas, épocas e lugares. É possível classificá-las por períodos históricos. Música bem antiga, certo? Temos também a música medieval e temos a nossa, que é hoje em dia, a nossa música contemporânea. Temos também os tipos de gêneros musicais, certo? Temos aquele gênero que a música é popular brasileira, né, conhecido como a MPB. Temos aquele estilo musical que é de ética. E temos também as músicas eruditas, certo? Temos também o rock, o jazz, tá certo? Temos agora as técnicas de execução. Temos a primeira, instrumentais. O que são as instrumentais? São aquelas que são apenas tocadas, certo? Qualquer objeto pode ser utilizado para fazer música. Desde pode ser um garfo até mesmo um piano. Os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o tamanho, material, intensidade dos sons, os que produzem, né, cor, local de origem, entre outros, tá certo? Então, instrumentais produz apenas o som, só é tocadas. Temos a segunda classificação, que são os vocais. Já diz, ó, os vocais são aqueles que são apenas cantados, certo? A voz é o resultado do som produzido. Como são cantadas, né, é através da voz. E temos o terceiro, que são as mistas. O que são as mistas? São aquelas que são tocadas com instrumentos e cantadas ao mesmo tempo, certo? A produção da voz é resultado de um processo corporal muito tenso. Então, são os dois, tocadas e cantadas, tá certo? Cuidado com essa classificação aqui, essas três, questão de prova, hein? Para continuarmos, temos na página 269 um jogo, não é um jogo, na realidade é falando um pouquinho sobre o que é a MPB. O que é MPB? Música Popular Brasileira, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho. Vou dar um pause, certo? Para mim fazer a leitura aqui, ó. Em geral, de acordo com alguns estudiosos, o termo música popular brasileira é utilizado para caracterizar o gênero musical, produzida por quê? Pelos brasileiros, né? A partir da década de 1950. A MPB recebeu diversas influências do choro, do samba, inclusive do jazz. A MPB também teve a sua participação na história política do Brasil, principalmente lá por volta do ano de 1964, durante a ditadura militar. Chico Buarque chegou a criar, né, ele tinha um pseudônimo Julinho, certo? Chico Buarque faz parte da MPB. Os festivais de música brasileira promovidos pelas redes de televisão na década de 60 também foram de grande importância para a nossa história, principalmente da nossa música. O violão, né, junto com o banquinho, eles são o símbolo, né,
da MPB, certo? Conhecida também como bossa nova. Então, nós vimos aqui algumas curiosidades, né, sobre a MPB, que é um gênero musical, né, que faz parte, né, da nossa música, tá certo? Agora, que tal a gente fazer um joguinho para vocês descobrir qual é o gênero musical, certo? Prestem atenção. Agora vocês vão tentar adivinhar o gênero musical, quem é o cantor, tá certo? Vocês vão escutar e vão ver qual é o gênero musical. Vamos escutar a primeira. Olha só, eu acho que vocês já identificaram quem é a nossa primeira, não é mesmo? Né? Cantiga de roda. Olha só, ciranda, cirandinha. Vamos para a segunda. Eu acho que já deu para vocês perceberem quem é, né? A cantora Ivete. Muito bem. Vamos para a terceira. Mas eu sempre gostei de cantar as grandes declarações de amor. Mesmo quando a gente não sabe exatamente o que dizer para falar do tamanho do amor que a gente sente, a gente sempre encontra uma forma, às vezes, com palavras até muito simples. Eu tenho tanto para me falar. Olha só. Mas conta. Ele faz parte da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, muito bem. Vamos agora para mais uma. Isso aqui eu gosto bastante, viu? Suas coisas que estão aqui. Olha só! Nesse apartamento. Quem é? Muito bem! Marília Mendonça. Parabéns! Vamos para a próxima. Eu acho que vocês já perceberam quem é, não é mesmo? Quer me dominar? Já perceberam, não é? Sandy e Júnior. Muito bem, vamos para a última. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho. Olha só, quem será? Acho que vocês já sabem, não é mesmo? Gabriel York, Thiago York. Então, eu creio que vocês tenham acertado aí, né? Os estilos musicais, os nomes dos cantores. Vamos agora para a nossa última página, na página 270. Né? Iremos agora finalizarmos, né, a nossa aula.
Outros gêneros musicais. A música folclórica normalmente é criada coletivamente, mostrando as ideias e sentimentos comuns de um grupo social. Comuns, né, em geral, elas transmitem dificuldade de saber quem compôs. Ela é característica das regiões interioranas, então é mais no interior. Como exemplo, nós temos ciranda, temos a quadrilha, o fandango, o frevo, a moda de viola e temos muitos outros, certo? As músicas criadas pela indústria cultural são feitas para atingir o maior número de pessoas possível. Através de quê? Através do rádio, da televisão e também da internet. Na maioria das vezes, esse tipo de música fica em evidência por um curto período de tempo, né? Quer dizer que não fazem muito sucesso, tá certo? O sucesso desaparece muito rapidamente. E para a tarefa de casa de vocês, vocês vão fazer uma pesquisa, né, com seus pais ou com seus familiares aí, né, com seus irmãos, quem tiver irmão mais velho, para descobrir quais músicas eles ouviam, né, nos rádios ou na internet. E você vai fazer o quê? Você vai anotar no seu caderno de desenho. Não é o caderno de desenho que vocês desenham, o caderno de artes, tá bom? Anotem no caderno de artes, vocês vão fazer uma entrevista em casa. Quem mora com vocês? O papai, a mamãe, a vovó, o titio, o primo, vocês vão perguntar para todos qual é o estilo de música, tá bom? Que cada um deles, né, gostam, tá certo? E você anota, tá certo? Essa é a atividade de casa de vocês. Terminamos aqui a nossa aula de arte, certo? Vocês já estão bem preparados para fazer a prova de vocês, tá bom? Irá cair os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2 que nós vimos hoje, tá certo? A tarefa de casa de vocês fica sendo na página 270, com a lupa na mão, tá bom? Realizem essa pesquisa com seus familiares, certo? E anotem no caderno de artes, tá certo? Um beijo, um abraço, façam boa prova e até a nossa próxima aula. Tchau!